Teste, som, 1, 2, Jesus, teste, som. Cara, não. Fala Mariano, beleza? Bom, eu sou a Luana, tô aqui pra apresentar hoje o terceiro vídeo do quadro Mariano, Tu Sabias? E hoje, como vocês viram, a gente vai falar sobre Corpus Christi. Bom, mas antes de tudo, antes de começar, não esquece de se inscrever no canal, de dar like no vídeo, de compartilhar com os amigos e ativar o sininho, né, pra quando tiver vídeo novo, receber as notificações. Bom, bora lá, né, falar sobre Corpus Christi. Para falar um pouquinho de Corpus Christi, a gente vai voltar lá no século XIII, na Bélgica, com a freira Juliana. Ela tinha visões com o próprio Jesus, onde ele pedia para que existisse uma festa anual em honra à Sagrada Eucaristia. Né? E também existiu um milagre eucarístico, né, na cripta de Santa Cristina, com o padre Pedro de Praga. Na hora da consagração, começaram a cair algumas gotas de sangue no corporal. E aí, enfim, isso tudo ajudou um pouco ali no processo. Se vocês quiserem um vídeo só sobre milagres eucarísticos, avisem a gente nos comentários pra gente fazer, vai ficar bem legal, a gente vai gostar bastante de fazer. O Papa Urbano IV, ele pediu para que o bispo Giacomo levasse até ele as relíquias, né, desse milagre. O Papa ele residia em Orvieto, então foi feita uma procissão até lá, foi levado até lá em procissão, e quando ele encontrou com essa procissão, né, e ele olhou para as relíquias, ele exclamou as palavras Corpus Christi, daí então a origem do nome Corpus Christi. Óbvio. Bom, 3 anos antes da morte da freira Juliana, o Papa Urbano ele escreveu uma bula, a Bula Transiturus. Tá, complicado, mas enfim, de 11 de agosto de 1264. Ou seja, há um tempinho aí, né? Meio velho. Um pouquinho velho, né? Então aí instituiu a festa de Corpus Christi. Essa festa de Corpus Christi seria celebrada nas quintas-feiras após a celebração da Santíssima Trindade. Sendo Corpus Christi a celebração do corpo, alma e divindade de Jesus, nada mais justo que ser comemorada no mesmo dia. Dia esse em que na quinta-feira, na Santa Ceia, Jesus instituiu a Eucaristia pela primeira vez. Bom, e o porquê que algumas datas, né, comemorativas da igreja, a gente não tem uma data fixa, tipo, por exemplo, o Natal, que é comemorado todo dia 25 de dezembro. Por que Corpus Christi, Páscoa não é assim? Para isso, a gente vai entrar um pouquinho ali na astronomia. É um pouquinho complicado, mas vamos lá que a gente consegue entender, hein? Bora lá. Tá bom, o primeiro ponto é parte da data da Páscoa, que foi decidido em um concílio. O que seria um concílio? Um concílio é quando junta um monte de bispo e outras autoridades da igreja para organizar uma coisa importante. Durante o concílio da Niceia, que hoje é uma cidade que pertence à Turquia, no ano de 325 d.C., foi decidido que a comemoração da Páscoa seria feita da seguinte forma. No primeiro domingo, após a lua cheia seguinte ao equinócio de primavera no contexto do hemisfério norte. Ok, que é isso? Então, a Páscoa sempre vai ser comemorada entre os dias 21 de março a 25 de abril, que seria no mesmo período ali onde acontece a primeira lua cheia na primavera na Europa. Bom, então é a partir da data da Páscoa que são decididas algumas outras celebrações, comemorações. Por exemplo, o Carnaval. O Carnaval é 47 dias antes da Páscoa. Aí depois vem Pentecostes, que seria 50 dias depois da Páscoa. E por fim, Corpus Christi, que seria 60 dias. Tá, aí foi então instituída as datas e tudo mais, acho que vocês conseguiram entender. E agora, vamos lá. A festa de Corpus Christi, como a gente sabe, o centro dela é a adoração eucarística, né, que hoje a gente conhece ali, que fica lá no ostensório, né, Jesus e tudo mais. Pra quem não sabe o que é um ostensório, por favor, Paulo. O ostensório ele foi criado depois, né, da instituição da festa de Corpus Christi. Bom, naquela época começavam a ter algumas dúvidas, né? Os cristãos tinham algumas dúvidas com relação à real presença de Cristo ali na Eucaristia. Então começou a ser promovida a devoção às relíquias de santos. Ó, um exemplo é essa daqui de Santa Teresinha que eu tenho. Enfim. Então começaram a ser promovidas essas relíquias de santos. E aí com isso, vendo, né, que tinha ali um retorno, começou a ser promovida a relíquia de Jesus. E seria, no caso, então, a hóstia consagrada, eles promoviam como relíquia, que aí eles trocaram os relicários pelos ostensórios. Que aí, pra voltar, né, aquela devoção e tudo mais,
a Sagrada Eucaristia. Bom, dizem que o milagre eucarístico de Corpus Christi aconteceu devido a um padre, né, a dúvida de um padre com relação à real presença de Cristo na Eucaristia. O que, como a gente viu, era comum naquela época, né, já que não era dada a devida importância à festa de Corpus Christi. Foi 50 anos depois do Papa Urbano IV escrever a bula que o Papa Clemente ele confirmou a bula nas constituições clementinas de Corpus Juris, tornando então a festa de Corpus Christi de dever canônico mundial. Hoje a gente comemora a festa de Corpus Christi com os tapetes, né, que a gente conhece, aqueles coloridos e tudo mais. Como é que a gente chegou neles? Os tapetes eles são uma tradição de algumas cidades aqui do Brasil e de Portugal também. E isso começou lá em Portugal, que foi um pouquinho apressado ali, né, que eles começaram a comemorar Corpus Christi antes mesmo do decreto papal. E era comemorado de uma forma um tanto quanto exagerada, digamos. Tinha algumas extravagâncias e algumas festas, eram feitas algumas folias, né, com muitas danças e tudo mais, um pouquinho ali exagerado, saindo um pouco ali misturando um pouco o sagrado com o profano. E aí teve que acontecer uma intervenção diocesana. Então, foi durante o período de colonização que, graças a Deus, ficou somente os conhecidos tapetes, né, que hoje a gente vê nas procissões quando o padre passa com a Sagrada Eucaristia. Os desenhos nos tapetes, geralmente eles fazem alusão a Cristo, algumas passagens bíblicas e objetos devocionais. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. De novo, não esquece de deixar seu like, de compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber as notificações de quando tiver vídeo novo. E, por favor, deixa aí nos comentários o que você achou, se você quer algum outro tema, se você tem alguma sugestão de tema, alguma curiosidade que você queira saber. E como eu disse, eu dei uma dica ali de falar sobre os milagres eucarísticos. Se realmente quiser, também deixa aí nos comentários que a gente vai gostar bastante de fazer. É isso, fiquem com Deus, um beijo e sede santo!